Tá bom. Alright. Ainda ficaram muitas cadeiras vagas aqui. Eu não sei por que você tem essa barreira de sentar mais na frente. Vou te dar uma dica. Na escola e onde você vai ouvir palestras, essas coisas, quanto mais atrás você fica, menos você capta aquilo que é falado, porque o seu campo de visão, isso é comprovado, ele fica bem amplo, porque na frente você vê tudo, entendeu? E quando você senta mais na frente, você fica com menos campo de visão, então você foca mais naquilo que é. É assim que funciona, tá bom? Bom, eu vou lançar um assunto aqui, e eu quero a participação de vocês, tá certo? Eu vou ler a palavra de Deus em Romanos, abra aí por favor, capítulo 13, a partir do verso 1. Romanos 13, 1. Eu quero que seja assim, algo que nós discutamos juntos nesse texto. Eu poderia hoje separar em grupos, mas tem um grupo menor, e eu preferi então ler, e ir expondo, e ir perguntando a você, puxando a sua língua, para você participar daquilo que vai acontecer aqui. Romanos 13. Quem tem Bíblia no celular, não tem problema, abra aí e tal, mas acompanhe. E a Bíblia em papel, ela tem uma certa vantagem, porque, a não ser que você seja muito esperto no celular, você aprendeu alguma coisa naquele versículo, e você tem que fazer uma anotação. Aí, para você abrir outra aba do celular, para mim é muito difícil, eu sou ruim nisso, né? Eu não dou conta muito não. E a Bíblia de papel, se você tem um papelzinho, uma caneta, você anota e depois revê aquilo que foi dito, medita, ora. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é muito dinâmica, até dentro dos nossos espíritos, que nós não aprendemos tudo de uma vez. É devagar. E tem muitos conceitos que eu tinha, como pastor até, no começo do meu ministério, que foram colocados na minha mente, no meu coração, a partir de doutrina, de regras, de jeito de ser, direito de dirigir uma congregação, como é que se faz a liturgia, tudo isso você aprende no seminário. Então, aprende no seminário. A dirigir de uma forma presbiteriana, né? As coisas. Então, o sermão, por exemplo, é um sermão, tem introdução, tem o tema, que é o título, a introdução, a argumentação, 1, 2, 3, geralmente, para o presbiteriano são 3 pontos em geral, né? E depois tem conclusão, você conclui, e aplicação, aí você aplica. Então, é mais fácil de entender assim. Mas tem muitos conceitos que eu aprendi que já foram completamente por água abaixo. Por exemplo, esse conceito de liturgia aqui, primeiro isso, depois aquilo, acabou. Hoje em dia, do jeito que o Espírito sopra e mistura, hoje deu no meu coração aqui de eu falar os avisos e cantar junto, no meio, né? Mas a gente às vezes vai naquele rumo, assim, como o Emerson me perguntou assim, é hora agora do dízimo e oferta? Por quê? Porque ele está acostumado a colocar na hora do louvor lá, essa aqui é na hora do dízimo e oferta. Falei, não interessa não, manda a brasa aí, vamos para frente, né, Emerson? Então qualquer uma é na hora do dízimo e oferta. Então alguns conceitos vão ficando por água abaixo, porque às vezes tem conceitos que atrapalham o nosso crescimento. Atrapalha a nossa família, atrapalha a nossa vida, atrapalha a minha vida pessoal.
Conceito financeiro, por exemplo. Eu citei algumas coisinhas agora mesmo aqui, que se eu for conversar com você, eu converso 2 horas em seguida, te ensinando como é que você trata de finanças. Mas a maioria não quer ouvir. Por quê? Porque a maioria é insegura, olha para a economia em primeiro lugar, olha para o governo em primeiro lugar, olha para o dólar em primeiro lugar, olha para a situação em primeiro lugar, ao invés de, em primeiro lugar, olhar para Deus e orar. Quando surge uma doença na família, principalmente o filho ficou com febre à noite, ele não tem costume de ter febre. Primeira coisa é ficar assim meio desesperado, acordar marido e tal, etc., ou vice-versa, e achar se tem algum remedinho lá para baixar a febre. E por mais que eu ou você queiramos fingir, esses conceitos estão dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, e eu vou agir de acordo com eles. Por quê? Porque eu não vou renovando isso dentro de mim. Assim é a palavra de Deus. Tem muitas coisas que o Bonde e a Miriam, que são presbiterianos como eu, desde menininho, desde criança, né, Miriam? Está lá dentro. Nossa, mas para tirar uma dificuldade que você nem imagina. E a gente conversa, tal, não perde a amizade, é claro, não. Fica normal, assim, tal. Se a pessoa aguentar, se eu aguentar, a pessoa aguentar, o outro vai aguentar, a família, porque família aguenta. Aí você vai caminhando, vai discutindo e vai vendo aquele conceito que é ou não é. Então, alguns conceitos que você vai ler nesse texto aqui, que é um texto que trata de obediência às autoridades, talvez vai te chocar. E não vai ser muito aquilo que você pensava ainda. E isso começa hoje em dia quebrando dentro de casa. Porque hoje em dia, o moço, ele começa a criar pelinho na barba e começa a pensar que ele já é homem. Falta muita água debaixo da ponte ainda. Eu já tive que confrontar o Elber assim. Hoje em dia ele tem 20 anos. Vai fazer 21 em dezembro, se Deus quiser, se estiver vivo até lá. 21. Quando ele começou assim a ficar adolescente, mais ou menos do meu tamanho, né? Porque hoje ele é maior que eu. Ele é mais fit do que eu, é mais forte, é mais definido. Mas ele começou, Daniel, a criar pelinho assim na cara, etc. Já estava no Batista, mas ainda todo dia a gente levava, buscava e tal. Teve uma ocasião, não sei por que circunstâncias, que ele cresceu um pouquinho assim, rapaz. Aí ele teve que ouvir o conceito de homem. Ele ficou assim, pianinho. Porque eu mostrei para ele que o homem da casa sou eu. E não ele. Então quem manda aqui em casa e manda em você, sou eu. Não casou, você manda ainda. Faz o que você quer. Se você não faz, você é um pai muito mole. E não aprendeu o conceito bíblico. Está vendo? Começa do tamanhozinho do seu menino a mandar. Se você não chegar junto, na adolescência ele faz o que ele quiser. Pega a chave escondido, bate, atropela, bebe, chega tonto. Porque não aprendeu. E é normal, não é? Hoje em dia falar isso. Pegar a chave, sair, chegar tonto e tal. Ah, é assim mesmo, essa geração, aí tal. Uai, mas que isso aí? Quem falou? A Bíblia não falou. Então tem conceitos que você vai mudando na vida. E olha que nós, como cristãos, igreja, crentes em Jesus, que amamos a palavra de Deus, que aprendemos desde pequeno, Bonde, através da presbiteriana mesmo, esses conceitos da palavra de Deus, eles vão entrando em nós e vão mudando a nossa vida.
Por exemplo, hoje, acima de tudo, de todos que estão aqui, se eu perguntar para você qual que é o valor maior da sua vida, de cara você vai falar Jesus Cristo. Não vai? Claro que vai. Mas quando vai para a prática mesmo, não é. Porque apertou as finanças, apertou a saúde, apertou a disciplina, apertou o dinheiro, apertou qualquer coisa, apertou a mulher, você afina. Apertou o homem, você afina. Aí você fica do lado da pessoa, ao invés de ficar do lado de Deus. Como aquela mulher dos casais que vocês sabem, tantos aconselhamentos que você já fez, que uma proposta de um homem, por exemplo, a uma mulher que está fora do casamento, você não é obrigado a obedecer o seu marido acima de Deus, não. Quem disse? Que você tem que negar Jesus por causa do seu marido? Quem disse? Ou a sua mulher? Ah, você não vai não? Eu vou. Você não quer não? Eu quero. Opção de Deus, Adriane. Então o Osmar é muito importante, graças a Deus, e vice-versa. Mas a opção de Deus, ó, eu quero firmar em Jesus, eu quero aprender. Ah, eu não sei, eu não vou, tá, então eu vou, tchau para você, fica aí. Pode ficar de biquinho, pode não fazer almoço, pode serrar a madre, o que você quiser. Aí já são as chantagens por causa do biquinho. Ah, magoei. Ao invés de pensar e ver na palavra de Deus o que ela diz. É por isso que você cria até, muitas vezes, inimizades com pessoas. Mas você prefere cantar que a coisa melhor é ser amigo de Deus, ou eu ser amigo da Enilson antes de Deus? Então, esses conceitos, se a palavra de Deus fala, e se ela é interpretada corretamente, eu tenho que segui-la, Sueli. Se não, eu amo Jesus de boca para fora, assim, como a maioria dos crentes chuchus amam. Mas eu não faço diferença nenhuma. E não significa que a minha doutrina é correta, que voltando à liturgia, o jeito de cantar, só canta isso, só faz aquilo, levanta a mão, faz encontro, os 12, esses trem. Isso tem nada a ver, isso é tudo invenção de homem. Para controle, principalmente. Deus é livre. Não quer te controlar? Nem eu. Eu quero te ensinar. Não vou brigar com você também, não vou perder a amizade com você, só tem que a gente vai começar a raliar um pouco mais o nosso papo. Por quê? O meu negócio vai ser só Jesus na veia. Você vem com outro papo, é por isso que a Bíblia diz, por exemplo, um outro conceito, para você, Sâmela, nem assentar-se com o avarento, nem comer com ele. Então, a pessoa avarenta, você evita. Está entendendo? Assim, pessoa avarenta, o negócio é só dinheiro, é profissão, é não sei o quê. Meu Deus, está fora do prumo de Jesus completamente. Não é vida, como eu citei agora mesmo aqui. Não é vida. Então vamos lá para o texto, para a gente só perceber aqui. Vamos lá. Vamos ver o que fala aqui sobre obediência às autoridades. Obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. E as autoridades que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está revoltado contra o que Deus ordenou. E os que agem desse modo serão condenados. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom, e elas o elogiarão. Porque as autoridades estão a serviço de Deus, para o bem de você. Mas se você faz o mal,
então tenha medo, pois as autoridades, de fato, têm poder para castigar. Elas estão servindo a Deus e trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal. É por isso que você deve obedecer às autoridades. Não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. É por isso também que vocês pagam impostos, pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Portanto, paguem ao governo o que é devido. Paguem todos os seus impostos e respeitem e honrem todas as autoridades. Só até aqui. Ficar mais próximo aqui de vocês. Esse texto aqui, é claro, você percebeu que é sobre autoridade. Governo mesmo. É um texto em Romanos que bate com toda a palavra de Deus. Não é um texto solto, que não tem no Velho Testamento. Porque é aquela máxima de gente que não quer se envolver com nada, que fala assim, não, política e religião e futebol não se discute, que é um conceito. Quem disse isso a você? Nós aprendemos. E principalmente aprendemos que crente não mexe com essas coisas, principalmente nesses dias de hoje de política. Eu não falei que eu ia dar uma palavra para vocês sobre política? É hoje, é agora, já estou dando. O que diz a palavra de Deus no Velho Testamento e no Novo Testamento? Que Deus instituiu as autoridades, seja ela qual for, porque Deus remove reis e estabelece reinos, diz Daniel. Daniel, José e outros foram colocados naqueles governos lá para salgar e iluminar. E receberam honra, mas receberam castigo também. Foi difícil para eles. Mas eles foram para lá somente com esse propósito, o de fazer a vontade de Deus dentro daquele reino. Quando Daniel era adolescente, ele foi escolhido e foi lá para o reinado, lá de Nabucodonosor, de Ciro e tal, etc., e o Daniel resolveu não contaminar-se com as iguarias do rei, mas ele serviu o rei. Principalmente como? Orando, em primeiro lugar, e se envolvendo. Você pode ler o livro de Daniel completamente, antes da gente chegar em Romanos, que é a mesma coisa que Paulo fala. Daniel orava incessantemente por Israel, pelo reino dos pagãos, se envolveu, foi, vamos dizer, uma espécie de primeiro-ministro daquele rei que não tinha nada a ver inicialmente com Deus. Depois, através do testemunho dele, as coisas foram mudando e o rei percebeu que ele e os seus amigos eram cheios de algo que ele não tinha. Essa é a nossa tarefa. Só essa. De envolver. E de escolher como envolver. Agora a escolha é preferência sua. Se você vai votar no Bolsonaro ou no Haddad, você faz o que você quiser. Abrindo um parênteses aqui, eu estava orando sobre isso, sério, porque eu estou orando há muito tempo sério sobre isso, e perguntando para Deus. E eu queria uma resposta, Paulo Viveiros, nós que trocamos muitas mensagens sobre isso. Falei, Senhor, como é que vai ser? Porque eu não me lembro, estou com 58 anos.
Eu não me lembro de, na minha vida toda, de eu perceber tanto envolvimento político da igreja como agora. Eu estou dando glória a Deus, minha filha. Estou achando bom. Porque é nosso papel. Orando a Deus, Senhor, como é que vai ser? Essas perguntas que a gente faz como ser humano, Deus respondeu só assim para mim: a escolha é de vocês. Pronto. Que culpa há nisso? E precisa brigar por causa disso? Precisa. Nós podemos conversar sobre isso. Mas eu tenho, e você tem, que desde o meu nascimento, em 1960, que obedecer às autoridades. Sejam elas quais forem. Agora, porque não é do meu jeito, eu vou chutar o pau da barraca porque eu não concordo? Como? Eu não concordo com um punhado de trem, até na igreja. Às vezes você não concorda comigo sobre a direção que eu dei no dinheiro do bazarzão. Mas quem está com autoridade sobre você sou eu. E Deus fala naquele texto lá, que se eu não fizer direitinho, Ele vai me castigar. Está escrito lá. Então deixa que Deus, no tempo exato, vai pesar na balança todos nós, a mim que sou autoridade, e a você como igreja que é ovelha, que é discípulo, que é liderança. Mas você pode discordar, não tem problema. Eu posso discordar da minha mãe, em muita coisa, como eu discordo da minha mãe, até hoje, mas eu a respeito. E eu sou casado, tenho 58 anos. Eu peço licença para mamãe, eu posso ir aí hoje? A senhora pode fazer almoço para mim? Posso, meu filho, pode vir. Mamãe, eu posso ajudar no almoço? Porque ela é viúva. Está faltando alguma coisa? Cadê as suas contas? Me mostra, mamãe. Porque ela é autoridade sobre mim. Então, a essência de todas as coisas é a obediência à autoridade, ao pastor, no caso nosso aqui, ao diretor da base, que tem um rumo, àquele que vai te treinar no discipulado, ao marido, viu, mulheres? Estou brincando, não. Mulheres, obedeçam a seus maridos. Ponto, outro assunto. E maridos, respeitem suas mulheres, amem as suas mulheres. A mulher que tem que respeitar o marido. Mulheres, respeitem seus maridos. Ponto. Pode ser a cultura que foi inglesa, alemã, que vira o trem de cabeça para baixo, não interessa. O que interessa é que o marido manda. Ele é cabeça e pronto. Aí se adapta. Não a cultura. Porque a cultura não pode suplementar a palavra, ou aquilo que eu estou aprendendo na palavra de Deus. Aí eu mudo. Então, qualquer um que for o nosso governador, por exemplo, que houve uma reviravolta aí, que surpreendeu todo mundo. O que está na frente, que é o Zema, nunca teve experiência, tal, e o outro fica batendo, tal, e cada um bate de um jeito e tal, etc. Ué, mas nós não sabemos, vamos orar a Deus? Porque Deus fala também que Ele institui as autoridades. É Ele que coloca, mas a escolha é minha. É uma mistura que Deus faz aí e nos dá a oportunidade de sermos cidadãos aqui e salgarmos a terra, iluminarmos o mundo. Com a nossa postura, com o nosso amor, que tem sido confundido, que tem sido motivo de briga. Porque as pessoas não sabem o que é amor. Para a Xuxa, amar não pode bater no filho. Está lá na lei, já lá, está aprovado lá. Já está sobre nós. Isso não é amor, mas passou. Nós estamos sob isso.
Amor não é disciplinar, é deixar cuspir no professor, bater na cara do professor, xingar o professor. Na minha época, na sua época, na época de quem é mais velho aqui, era senhor, senhora, sim senhor, senta, levanta e tal, etc. Cadê o respeito? A autoridade. Está falando de governo, mas é respeito à autoridade, respeito ao pai, respeito à mãe, respeito às autoridades. Mesmo que elas tragam pena sobre mim, diz o texto também, porque se ela traz pena sobre mim, é Deus me castigando também. Porque a nossa nação como igreja, depois do plano real, que foi um tempo bom, onde eu fui para missões, o marco era um marco, na época não era euro não, era um marco alemão para R$1. Dava para fazer tudo que a gente queria na medida simples. O Helmut Kohl inventou o trem lá do euro e tal, e antes era o euro. O marco, desculpa, inventou o euro, isso mesmo. Estava bem. Essa semana passada, a Micaela tinha que pagar uma conta, e aí eu tinha que dar uma oferta para ela. A minha oferta mensal para ela e para o Raulzinho. Aí ela ligou, papai, eu queria que o senhor pegasse a conta, o dinheiro lá na conta do Raul, na Caixa Federal, para isso. Ela falou uns negócios lá, porque, papai, essa semana a gente pôde dar uma economizada aqui, porque o real valorizou muito. E pudemos pagar um pedaço da base antecipado. Olha que beleza! Quando você economicamente é mais equilibrado. Há muito tempo não se ouvia isso, nesse sentido. Agora, depende de nós. Já pensou se Deus der para nós uma fase boa como foi a do real? No sentido econômico falando. Aí a igreja tem que despertar para missões de novo. Porque a igreja começou a crescer. Olha o pecado aí. Tá bom? Começou a crescer, fica forte, comprar banco, ar-condicionado, queremos crescer e não sei o quê. Aí sabe o que aconteceu, Paulinha? Só olhou para essas coisas. E Deus ficou de fora e o outro que se exploda. Missões acabou. E a gente fica assim, fazendo das tripas coração aqui. Já pensou se todos nós melhorarmos? Agora, qual que é o caminho? 2 Crônicas 7,14, a junta com Romanos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se arrepender de seus maus caminhos, confessar, arrepender de seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, diz o Senhor, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então a igreja está à frente disso tudo. A igreja que eu falo não é crente igual a gente, vide, presbiteriana, assembleia, Betânia, nada disso não. É o povo que tem temor de Deus. Você nunca viu e eu nunca vi, em meus 58 anos, em época de eleição, o povo brasileiro rezar tanto. Eu vou falar rezar para você entender. Você nunca viu. Esse entusiasmo, essa coisa, como é que vai ser e tal, dá até briga, sai de grupo, acha ruim, manda não sei o que e tal. Olha que bobagem. Agora, lá a sua terra, a Inglaterra, Estados Unidos, Europa, a parte ocidental, que deixou o evangelho entrar, prosperou. Mas agora está decaindo. Porque o povo agora é secular. Essa brigaiada lá, da May lá, né? Fruto disso, o Brexit. Entendeu? É tudo espiritual. Mas eu preciso fazer minha parte, Patrícia. Orar, ser um bom cidadão, escolher e pronto. Não é ficar assim com raivinha, não gostei, me dá a bola, eu vou para casa. Vai amadurecer, irmão, em nome de Jesus. Nós somos diferentes. Agora,
qualquer autoridade que Deus colocar sobre a sua vida, aqui, se eu morrer, a autoridade que virá depois de mim tem a mesma voz que eu, mesmo tendo costumes e jeitos diferentes, pensamentos diferentes, modos de fazer diferentes. E aí? Não são autoridades que Deus instituiu? Agora, guarde essa frase que eu vou te dizer. Toda autoridade é instituída por Deus, mas nem toda autoridade obedece a Deus. Vou repetir, pra você nunca mais esquecer isso. Toda autoridade é instituída por Deus, mas nem toda autoridade obedece a Deus. Depois de instituída. Os Césares obedeciam a Deus? Mas eles não foram colocados lá? Os reis da Pérsia, da Síria, cruéis, violentíssimos. Hitler, na Alemanha, da guerra. Todo mundo instituído por Deus, todo mundo. Põe o nome de todo mundo. Agora, o que essa autoridade fez com a sua autoridade? E Deus sabe, quando eu falo do palco aqui, quando eu falo dos 5% que eu e a Nilce vamos dar a partir do 4.165, quando o bonde fala que vai dar os 10%, Ele sabe se eu estou mentindo ou se eu estou falando a verdade, quando eu vou colocar o meu dinheiro lá no gasofilácio. Ele sabe se eu estou agindo com verdade. Ou só para fazer bonito para vocês. Aí eu estou fuzilado mesmo. Aí eu estou ruim, na fita. Mas isso é para se discutir, irmão. É para se falar. Com respeito, com calma. Com argumentos. Vamos lá, ué. Os conceitos não podem ser mudados, em todo sentido? Dentro de uma família, você vai criando o seu filhinho lá, você vai crescendo com ele, você põe o que você quiser na cabeça dele. E você põe principalmente com as suas atitudes, com os seus atos. Não adianta bater, não adianta ficar falando, não adianta nada. É aqui, ó, é na mente que você ajuda o seu filho a ser obediente. Na minha época, e hoje alguns ainda, a maioria tem desculpas hoje, dos pais agora. Ah, mas o gênio dele é muito... Já ouviu essa estranha? Já ouviu? Ah, mas o gênio dele, o gênio dela, o gênio. Ah, mas o que é isso aí? O gênio? Quer gente mais custosa do que o Alex, meu irmão? Alex era gostoso. Eu era o mais quietinho da turma. Mais quieto, mais assim contemplativo, mais assim intelectual. Esse estranho do jeito que eu sou hoje mesmo. O Alex já era mais custoso. Corria da mamãe, aí apanhava dobrado. A hora que chegava, apanhava 2 vezes. Porque correu e o couro em cima. E o duro é que a gente apanhava junto, assim, de graça também. Não precisava, mas apanhava. Não me revoltou. Amo a minha mãe de paixão e apanhei com força. Não era assim esse tapinha de amor não dói que a maioria de vocês pais dão, não. Mas eu aprendi a falar a verdade, a ter caráter, a obedecer os mais velhos, a não levantar a voz com gente mais velha. Qualquer um, seja minha ovelha. As senhoras, eu vou, abraço, beijo, carinho e tal, porque é assim. Porque a Bíblia, acima de tudo, fala para obedecer os mais velhos. São conceitos que entraram na minha vida a partir da minha mãe, que não tinha nada a ver com Bíblia, mas estava ensinando Bíblia sem saber. Está entendendo? E depois que você aprende a palavra de Deus, você vai revendo os seus conceitos. Aquela canção, quero voltar
ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Como? Eu quero reconstruir através da palavra de Deus. Não é um conceito que eu falo, porque você pode ler Romanos, ir lá na exegese, no texto que eu li, e você vai ver que Deus coloca tudo no lugar. As autoridades, quem obedece às autoridades, e Ele castiga tanto um quanto o outro. Por quê? Porque Ele institui a autoridade, mas nem toda autoridade lhe obedece. Ele institui os filhos, mas nem todo filho é obediente. A maioria é rebelde. Teve até um partido aí, né? Eu achava tão ridículo que tinha, parece que 4 segundos, 5 segundos, não sei, só dava tempo de falar assim: é rebelião! É rebelião! Vai ser rebelião! Ué, mas que é isso, aí? Eu ficava assim olhando e tal. Não é de Deus. Eu tenho que obedecer a autoridade e confrontar a autoridade dentro da lei no país onde eu estou. Entendeu? Isso é de Deus. Ah, pastor, mas como é que faz no Velho Testamento, não sei o quê, e guerra e tal? Presta atenção, lê direito o Velho Testamento. Deus não mandava sair matando todo mundo assim, a revelia. Põe aqui, você não está concordando comigo, põe aqui, tá, matou, passa a espada. Não, Deus estava formando o conceito de uma nação, de obediência. Eles eram escravos durante 400 anos. 400 anos foi colocado na cabeça daquele povo assim: você é escravo, você não presta, você é inferior, você não pensa, você tem que comer capim mesmo e tal, fazer capim, o faraó é maior que você, o Egito é que é bom, você não presta. Tanto é que na primeira vez que apertou, o que eles falaram? Ah, eu quero carne, eu quero abóbora, ai, cadê os pepinos do Egito? Ai, cadê carne? Me dá carne. Por quê? Porque o que mandava não era aqui, o que Deus estava tentando fazer aqui, mas era aqui. Deus quer que cada um de nós do Brasil prospere em todo sentido, que todos sejam esclarecidos e que tenham acesso a tudo para obedecermos. E eu vou te falar, hein? Se o Haddad ganhar, eu não vou votar nele, não. Porque eu não gosto dele, do estilo, da ideologia, nem nada. Mas se ele ganhar, eu vou obedecê-lo. Como eu obedeci todo mundo para trás aí. Mas eu vou obedecer. Eu já repreendi vários brasileiros lá na Europa, Aldeci, quando eu morava lá. Eu estava um dia num trem assim, sentado, e brasileiro é metido a tudo. Ei, rapaz, mas é dose. Quando você encontra com um brasileiro na Europa, que ele não sabe que você é brasileiro, é dose. No avião, fala algo, eu fui para a Suíça, no meio do avião, para todo mundo saber. Mas claro, você está no avião para a Suíça, ninguém é para a Suíça mesmo. Aí. Vai para o lado do avião, vai para outro lugar. Uns trem assim, rapaz. Chegou lá assim no trem, sentei, 2 caras na minha frente, assim, brasileiros. Londres, eu fui tirar um passaporte na época. Sentei assim, pá. Os caras, pois é, porque no Brasil, o sol, o churrasco, não sei o quê, e tarará. Eu não queria criar briga, não tinha nem tempo de conversar na hora. Tinha que descer nas estações da frente e tal. Para que eu vou? Mas quando eu tenho tempo, eu gosto de conversar. Aí sim, reclamando, não falei nada. Mas Claire, teve uma outra ocasião, lá na minha casa, em Hereford, a gente foi fazer churrasco para os brasileiros. Go to the nations, tá? O povo assim, os famosos entre vós, né? Aí foi lá em casa fazer churrasco, e nós vamos, aquela missionária toda, e todo mundo ali, uns 25, tudo minha conta. Mas tá bom, Deus dá dinheiro. Nós vamos, churrasquinho, brasileiro. Não é inglês, não. Churrasco brasileiro. Tá, e tal, não sei o quê, para lá e para cá, não sei o quê, e tal, e vai para lá, vem para cá. Aí eu sentei na sala assim, aí um
alguns assim, começaram a falar mal da Inglaterra. Ei, minha filha, aí não, aí é comigo. Num brasileiro bem calmo assim, mas bem forte. Falei assim, vem cá, fulano, assim, sério? O que você está fazendo aqui? Para que você veio para a Inglaterra? Que missionário é esse, hein, sou? Desse jeito, irmão. Volta para o Brasil, vai comer churrasco lá, vai para a praia, lá tem sol, aqui é cinza, né, nublado, é tipo assim, ó, não é? É úmido, é molhado, volta para o Brasil, lá que é bom. Não é? Você não defende a terra, se ela é boa, você não quer ir para lá? Então vai, ué. Deixa aqui. Porque aí, você está num nível que você não está pensando no que você está falando. Você está comendo a comida da Inglaterra, você está respirando o ar da Inglaterra, você está usando o carro da Inglaterra, o benefício do metrô da Inglaterra, tudo certinho, tudo funciona. Na Suíça, na Inglaterra, na Alemanha, tudo funciona. Nos Estados Unidos, por que o povo quase morre atravessando a cerca aí para ir para lá? Uai, se lá é tão ruim assim, uai, por que o povo quer copiar? Se é horrível. Estados Unidos, Europa, Suíça, o lado ocidental, né? Porque eu já estive no oriental também, eu posso te contar. Bielorrússia, Ucrânia, Lituânia, posso contar, Polônia, posso contar de tudo também, como é que é do lado de lá, porque eu já fui. Ninguém me contou, não. Banheiro, na Polônia, na Bielorrússia, que é grudadinho na União Soviética antiga. De madrugada, aquele frio, você tem que sair do seu quarto e ir lá na privada, lá atrás, que eu fazia necessidade quando eu era menino, lá em Tuiutaba, em 1970. Tem banheiro dentro de casa, não. Minsk, capital da Bielorrússia, é uma mentira. A rua, que largona, e não sei o quê, e estátua e tal. A hora que você sai assim, a hora que você sai um pouquinho, você vê mocinha assim, de 22 anos, 23, tudo banguela, tudo sem cor, nada. A gente levava chocolate da Alemanha, eu não sabia por quê, o Foca falou, olha, compra chocolate, põe na mochila para você levar. Chocolate? Leva muito. Aí, na Alemanha é muito barato, né? Comprava umas barras, tal, O dia que a gente estava andando na vilarejo lá assim, aquelas mocinhas, como vocês assim, lindas como vocês assim, mas tudo banguela. Então, se você rir para mim e ficar aquela porteira assim, olha que desastre, né? Aqueles trem assim, banguela assim. Aí o Forca falou, traz o chocolate, para dar chocolate para os menininhos que saíam, aqueles loirinhos assim, de olho azul, desse tamanhozinho assim, ó. Então, toda autoridade, de norte a sul, de leste a oeste, se ela estiver sobre você, é porque Deus permitiu e instituiu aquela autoridade lá. Mas a escolha é nossa. A partir da igreja, não vai se mudar nada nesse Brasil, tanto se um ganhar, quanto se o outro ganhar. É uma opção. Agora, se o povo do Brasil, no geral, crente, católico, espírita, todo mundo, rezar e continuar rezando do jeito que está rezando, muda. Porque está escrito. Muda. Porque o fruto da Inglaterra e da Europa, como eu disse a vocês, que são fruto disso lá, é porque o gospel, o evangelho entrou. Porque era um lixo na Idade Média, como todo mundo era. Esgoto a céu aberto, era ruim. Era ruim. Depois da guerra era ruim. Mas o Churchill, lembram da história do Churchill? Que convocou vocês para orar? E nas igrejas na época do Churchill, Winston Churchill, o povo vinha domingo assim, não cabia de gente dentro das igrejas rurais. Ficava gente pendurada na janela do lado de fora, querendo orar e buscar de Deus. Em apenas meio século,
Tudo foi esquecido. E hoje o Islã está entrando. E está acabando com a sua nação. Inclusive o prefeito de Londres é muçulmano, como vocês sabem. Quem que pôs ele lá? Ingleses. Mas ele é muçulmano. E não tem essa liberdade assim não, que a gente tem na praça, de ir para a praça de manhã, a gente tem conversado sobre isso, e você mandar a voz lá no violão, lá, estava chovendo sexta-feira, hoje a gente foi para debaixo da marquise do Itaú. Você acha que pode na Alemanha? Tem que pedir autorização, meu filho. E olha lá. E na China, que eu já estive também, igreja lotada e tal, e tem agentes lá dentro para ver se o pastor fala que Jesus Cristo é rei. Porque não pode. O evangelho é, cortado. Você acha que a gente estava livre lá na Bielorrússia, quando foi lá, mesmo depois do muro cair? Porque eu fui em 97. Pararam a gente na barreira lá, tirou tudo do carro e examinando tudo. O que vocês estão fazendo? O nosso passaporte ficou retido no hotel de Minsk, capital da Bielorrússia. Toda autoridade. Eu vou desobedecer? Não, eu estou lá, eu estou em Minsk. Então tem que obedecer a autoridade. Você está no Brasil, tem que obedecer. Você está numa família, você tem que obedecer. Você está na Jocum, você tem que obedecer. Você está na igreja, você tem que obedecer. Se não gostar, você vai para um lugar que você não precisa obedecer. Aqui você tem que obedecer o rumo que a gente está dando. Agora eu vou até o limite da palavra de Deus. Qual que é o limite da palavra de Deus? Nessa questão da autoridade. Obediência. Tem que obedecer. Qualquer lei que vier, eu tenho que obedecer. Eu posso lutar contra ela. Legalmente falando. E não é assim, invadindo, queimando pneu no asfalto e tal, e pondo a cara preta e quebrando vidro e tal. Não é assim, ué. Para crente isso não serve, está escrito em Provérbios. Tem que ser no argumento, na palavra. Não na palavra de Deus, que eles não vão entender, mas é na lei. Mudando leis, que são mudadas. Aí você está sob autoridade. Sob autoridade. Olha, se você estiver sob qualquer autoridade, você não precisa temer a autoridade. Está escrito. Eu ando livre no Brasil para qualquer lugar que eu quiser, a qualquer hora. Eu preciso temer o tráfico, o criminoso e tal. Mas a autoridade não. Polícia, para que eu vou temer polícia? Para que você vai temer, se você não fizer coisa errada? Agora, se você fizer alguma coisa errada, o cacete vai comer mesmo, aí. Se o meu filho fizer coisa errada, ele não vai apanhar? Pelo menos o meu vai, né? Apanhava, né? Hoje é homem, não precisa. É assim. Entendeu? Autoridade. Falando sobre autoridade, encerrando, você que tem hierarquia forte no seu sangue, porque você é militar, tem muita gente que tem medo desse lado também, né? Ah, o Brasil... Gente, fique tranquilo, porque o Brasil é uma democracia estabilizada. Não vai arredar disso. O povo não deixa, nenhum nem outro. Se a direita ganhar, ou se a esquerda continuar no poder, ninguém vai alterar absolutamente nada. A pressão popular é muito grande para as leis serem cumpridas. Nós vamos continuar. Nosso Brasil é livre, mas nós temos que obedecer à autoridade. Seja ela de qualquer ideologia que for. Você pode escolher. Está nas suas mãos. Eu penso e escolho. Não vou pelo que você quer. E nem você precisa ir pelo que eu quero. Como que eu tenho o microfone na mão aqui, eu posso esclarecer para você essa parte da palavra de Deus, que é sobre a autoridade.
que ela é instituída por Deus. Não é alguma, não. É toda. Mãe, pai, governador, vereador. Eu mesmo, nesses WhatsApps da vida aí, eu mandei muitos para vocês aí, aquela lista lá, daqueles vereadores, esse povo aí que pisou na bola para trás, eu pus lá para você, você viu? Não vote nesse cara. Porque ele roubou de Uberlândia. E graças a Deus, a maioria não foi eleito. Todo mundo perdeu. Aliás, acho que perdeu, acho que todo mundo que eu queria que perdesse. Né? Um ou outro ganhou lá, mas não vai fazer muita cócega, não. Vem cá, por favor. Eu sei. Mas vem cá, eu estou falando do texto geral. Vem cá. Vamos ver as recomendações e vamos encerrar. Vai. É isso mesmo. Vai. 5 que eu marquei quando o senhor estava falando. Esteja sujeito às autoridades. Faze o bem. Novamente ele fala, estajais sujeitos. Estejais. Pagais tributos e pagai a todos o que lhe é devido. Que lhe é devido. Isso. Que lhe é devido. Se você for para a vida de Jesus, ele fazia tudo isso. Ele estava sob César. Que é pior do que César? Ah, o senhor não paga imposto? Não pago. Só tem que no caso dele foi milagre, né? No nosso também. Vai lá, pega, moedinha, pluf, está aqui para mim e para o Pedro. Paguei para os dois. Agora, quando ele tinha que falar, ele falava. E quando ele tinha que ficar calado, ele ficava. Teve uma vez que ele falou assim, vai dizer àquela raposa, isso. E em outra vez, o próprio Pilatos perguntou, e aí, você é rei e tal? Você não fala nada? Você não teria autoridade nenhuma sobre mim, se do céu não te tivesse sido dado. Só isso. Então, em nome de Jesus, ore, busque de Deus, converse, não fica com raivinha, não faz beicinho, não sai do grupo, não faz isso não. Nós até criamos um grupo lá na Vide agora, eu acho que vai até depois das eleições para a gente ficar discutindo os trem lá. Chama Verdade Política, porque alguns assim reclamaram e tal, na Vide, tratando disso e tal. Falei, tá bom, nem respondi. Falei, Nilson, cria um grupo aí. Aí criou, chama Verdade Política. Pode pôr qualquer trem que você quiser lá. Meme de todo jeito que você quiser. Do seu candidato. A favor, contra. Nós não vamos ficar com raiva. Eu não vou ficar com raiva. Eu rio. Eu vejo o meu, mando o outro e tal, rio, discordo, concordo e tal, mas está tudo na paz do Senhor. Agora o David, que está o vídeo celular, nós estamos com um celular novo que eu comprei, porque o nosso pitimbou completo. Esse celular aqui, ó, esse celular agora tem o vídeo celular, que é só para assuntos da igreja. Eu não quero que põe dança lá, e Roberto Carlos, nem nada, igual eu gosto de pôr. Eu vou pôr em outros grupos. Esse vídeo celular é só para a gente tratar de coisa da igreja. E o palquinho, como é que faz? Me coloca aí e tal. Quando você tiver que perguntar qualquer outra coisa, tem lá os outros vídeos que vão aparecer lá e você entra lá. Quer discutir política? Vamos discutir, vamos conversar. Não fica com beicinho, não. Vamos amadurecer. Entra lá no vídeo política, dá sua opinião. Quem sabe você convence uns 10 da sua ideia. Porque o máximo que eu posso convencer, eu estou tentando. Fora daqui. Aqui eu estou dando uma aula de Bíblia. Então, em nome de Jesus, nós somos irmãos. Nós somos amigos. E não é o Bolsonaro, ou se ele for eleito, que vai nos fazer ficar se matando, se esfaqueando, brigando, desunindo. Quem é o Bolsonaro para fazer isso com a minha vida, só? Que bobagem. O meu rei está bem acima dele e é o rei de amor. Então eu tenho que amar os que me perseguem e orar pelos meus inimigos. É isso que eu faço. Só isso. Agora, gostar, eu posso escolher quem eu vou gostar. Mas amar é todo mundo. Quem discorda de mim, de cabo a rabo, vou amar também. Vou orar junto.
sem problema nenhum. Por quê? É no campo das ideias o negócio. Não é igual a universidade, que ontem eu estava vendo um negócio lá, o cara foi dar uma palestra, aí o povo que era de esquerda começou a agredir, rasgar a roupa do cara, bateram, cuspiram. Mas para que isso? Ou vice-versa. Para que isso? E vai na universidade para você ver o que vira. Vai com a camisa amarela, você vai apanhar até quase morrer lá. Por que isso? Porque o reino não é de amor, mas aqui é. Igreja é. Aqui eu posso vir de amarelo e você pode vir de vermelho. Semana que vem. Não tem problema. Nós vamos caminhar juntos, porque somos irmãos. E vamos morar no mesmo céu. Basta a gente se respeitar. Aqui. E trocar as ideias, né, Marilúcia? A Marilúcia, uma vez, encerrando. Vou falar de você agora. Numas eleições aí passadas, essas palestras que eu dou assim, normal tal, né? A Marilúcia era petista roxa. Essa aqui, ó, professora. Aí tal, conversei e tal, ficou com raiva de mim. Não ficou? Na época? Não, eu sei, eu estou só falando o primeiro passo, né? Ficou com raiva de mim. Aí eu falei, mas por que ficou com raiva de mim? Aí depois ela teve a felicidade do filho dela gostar da minha mulher, da minha filha. De uma das minhas mulheres, né? Da minha terceira mulher, né, bem? Da Mica. Começou a aproximar aquela coisa, começou a ver que, tudo bem, eu creio um pouco diferente nessas coisas assim, mas não sou inimigo, não. Ficou amiga, começou a conversar, começou a ver os trem, começou a ponderar e tal. Não, eu nem vou falar amadureceu, porque pode ser que a pessoa que ainda é petista, você teve outra opção, optou por outro lado agora, pronto, qual o mal? E se ela continuasse petista? Ir lá em casa a mesma coisa, jantar comigo, o Raulzinho ia ser meu genro e tal, ou falar, você não vai ver meu neto mais, você é petista. Que bobagem é essa? Uai, que bobagem é essa? Não, aqui, igreja, é reino de amor. Então vamos tratar uns aos outros assim, porque isso aí vai passar. E nós vamos continuar como igreja. Tá bom? Essa é a minha palavra, em nome de Jesus. Não agridam pessoas, não, nem verbalmente, tal, né? No máximo que você pode fazer é pôr um plástico no carro, alguma coisa assim e tal, etc. Não é? Prometo que vai ser a última palavra. Que nós aqui temos um pensamento diferente. Eu estava comprando esse telefone aqui, lá na Claro, no shopping. Eu, Enilce, assim, o mocinho me vendendo. Aí ele falou assim, aí tinha um pessoal, um casal, daqui ali em vocês, assim, de costas, né, numa outra mesa. Aí o moço me perguntou, porque ele estava entusiasmado, eu não falei nada, nem fui de amarelo. Falei nada. Ele falou assim, o senhor vai votar em quem? Eu falei assim, eu vou votar no Bolsonaro. Nesse nível aqui. Rapaz. O povo que estava sentado lá de costas virou para trás assim, o cara até levantou. A hora que ele levantou, eu comecei a orar. Falei assim, senhor, não deixa chegar, não. Porque isso aqui não vai dar certo, esse trem aqui. Não deixa chegar. Aí ele chegou assim, levantou, porque eu não estou vendo direito os detalhes assim do seu rosto, a Nilce vê, né? Falou, Alain, o homem está até suando. Assim, esbugalhado, vontade de avançar e tal. Por quê? Aí ele falou assim, eu estava contratando a Claro lá, a TV Claro, falou, tem Globo News aí e tal, eu acho que ele estava torcendo para ter alguma notícia, para puxar um assunto, não sei, mas graças a Deus ele ficou lá na televisão, depois saiu assim, só porque eu falei para o moço, não, eu vou votar no Bolsonaro. Pronto. Não precisa, no nosso meio não precisa disso. No nosso meio a gente pode sentar, comer normal, discutir, sem agredir, amar e participar daquilo que vai edificar a sua vida. Viu?
É imaturidade. Ficar falando assim, mas o cristão, porque não sei o quê, a espada. O Pedro estava com o quê na cintura quando ele cortou a orelha do outro lá? Ele já era discípulo. E, pelo que eu leio no Novo Testamento, os discípulos também, outros andavam com espadas. Porque era costume, a cultura da época. E Jesus tinha nos discípulos dele lá, gente de direita, gente de esquerda, gente ultranacionalista, etc. Um dia a gente pode conversar sobre isso, tá bom? Vamos ficar em pé e vamos orar.